Oi, gente, bom dia! Olha o nosso Super Esporte aí nessa quinta-feira, 24 de setembro de 2015, dia da gente falar dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em Santa Catarina, em meio à polêmica da arbitragem, para variar, né? O Gabigol marcou e o Santos venceu o Figueirense por 1-0. Já o Palmeiras foi ao gigante da Beira-Rio, perdeu o pênalti, viu o Inter abrir o placar, mas conseguiu arrancar um empate em Porto Alegre. Muito bom. No Morumbi, com 2 gols do Pato e 1 do Luiz Fabiano, São Paulo atropelou o Vasco por 3-0 e encaminhou muito bem a vaga à semifinal da competição. Enquanto isso, no Maracanã, Fluminense e Grêmio empataram em 0-0. E o Douglas fez xixi no campo. Tem ainda as notícias do Corinthians, muito mais, daqui a pouquinho com ele, Felipe Esboril nos estúdios com a gente. Ele está ali no celular, checando informações. Pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Grêmio fizeram um jogo morno no Maracanã. Chato. Morno naipe do xixi do Douglas, né, jogador do Grêmio. Para com isso. 0-0. Tinha que falar, né? Bonito é fazer xixi no campo, aquela coisa gostosa. Isso. Eu vi o Jatinho, olha lá, já em Santa Catarina... Não, vou continuar. Eu vou continuar falando do xixi, porque foi nojento. Daqui a pouco eu vou falar mais. Já em Santa Catarina, o Santos visitou o Figueirense, teve um gol invalidado de forma polêmica, para variar, né? Mas no finzinho conseguiu a vitória graças a ele, Gabigol. Confira. O primeiro jogo entre Figueirense e Santos foi marcado por mais uma polêmica da arbitragem. Aos 20 do primeiro tempo, Lucas Lima cobrou falta e Gabriel abriu o placar para o Peixe. Adiantado, o atacante estava em posição de impedimento, mas o auxiliar não levantou a bandeira. Gabigol chegou a comemorar no alambrado, ajoelhou na rodinha com os companheiros, correu para o banco de reservas, mas de repente o bandeirinha voltou atrás na decisão. Depois de conversar com o árbitro Anderson Daronco, Alexandro Rocha de Matos anulou o gol do Santos para a revolta da equipe inteira e principalmente de Gabriel, que ainda acabou levando o amarelo por ter subido no alambrado durante a comemoração. No segundo tempo, o Gabriel teve a chance de lavar a alma e garantir a vitória do Santos após cobrança de pênalti. E ficou assim, Figueirense 0, Santos 1. Apenas a movimentação do árbitro e do Bandeira foram simultâneos ali. Eu só estranhei o que aconteceu, porque os dois se voltaram para o meio. E depois de toda a comemoração, aí que nós vimos que o lance havia sido invalidado. Não sei também o que houve, não sei se foi ou não, mas é que apenas a movimentação dos dois foi igual. E nós achávamos que tudo tinha sido normal. Nos surpreendeu no momento do retorno, né? E ainda bem que conseguimos corrigir isso e fizemos um grande jogo. Eu acho que o Santos fez uma partida equilibrada do início ao fim, jogando dentro das suas características. Eu acho que isso daí foi um ponto importante para uma vitória que nos dá uma pequena vantagem para o segundo jogo. Mas teremos que estar muito atentos, porque a equipe do Figueirense é uma equipe muito rápida e traiçoeira em muitos momentos, assim foi e vem sendo ao longo do campeonato, e nós temos que estar muito, muito focados aí e concentrados para a segunda partida. Traiçoeira, a última vez que eu ouvi isso era quando eu era criança, que eu ia pegar onda, viu, Rodolfo, nosso diretor? Eles adoram tirar sarro porque eu gosto de surf. E aí, papai falava, o mar é traiçoeiro, porque ficava grande, de repente as ondas, o mar crescia, né? Verdade, concordo com você. Pode falar. Eu consigo falar de surf até no meio de um negócio de futebol. Que lambança do Daronco, né? Sim, lamentável, mas Daronco. Né? Lamentável, a arbitragem falida, a arbitragem brasileira, a instituição está falida, porque não é possível. Foi para comemorar, não foi ontem que fez 10 anos do escândalo da arbitragem? Foi, mas Anitta, não dá para continuar, isso são erros bizarros. O cara fez o gol, foi anulado, foi comemorar, tomou amarelo, mas o gol não valeu. Que é isso, cara? Que isso? Então, mas nesse meio tempo aí, tava pro juiz, tava valendo na cabeça dele. É lamentável. Aí depois cancelou o gol, cancelou. Olha lá, os dois trapalhões conversando e aí resolvem dar amarelo pro Gabigol por um gol que não valeu. Que não valeu. É lamentável. Ricardo Oliveira completa hoje 15 anos de carreira, começou na Portuguesa em 2000, em 24 de setembro, grande comemoração do artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem dando um show. Para mim deveria estar na seleção brasileira, mas não tem espaço pela idade, acho.
Acho que pela idade o Dunga não vai convocá-lo. Enfim, vamos aguardar, mas o Santos vem muito bem, conseguir uma vitória fora de casa é importantíssimo na Copa do Brasil, fazer gol fora de casa é mais ainda, enfim, quer dizer, o Santos tem uma grande vantagem para o confronto de volta das quartas de final, Anitta. Querido Esboril, só uma pergunta rápida, você já fez xixi em campo, feito o nosso amigo Douglas? Não tive essa oportunidade. Oportunidade eu acredito que você já tenha tido, porém a sua educação não deixou. Não permite. Sabe, a gente fica aqui falando de futebol, o cara vai lá e faz xixi no campo. Não Mas dá ainda nem vontade. você tá falando disso? Claro, rodinha lá, tal, todo mundo fazendo concentração, ele achou que ninguém fosse ver os jatinhos Depois dele. Não vai dar tempo de falar do Palmeiras e Inter agora aí, ó. Vai dar tempo. No Gigante da Beira-Rio, jogo movimentado para Internacional e Palmeiras. O Verdão desperdiçou um pênalti com o Lucas Barrios, mas tudo bem, porque ele marcou 3 da outra vez. Tomou um golaço do Alex, mas buscou o empate no Sul com o Rafael Marques. Veja. No Beira-Rio, gol só no segundo tempo. O Inter saiu na frente do Palmeiras nessa paulada de Alex, sem chances para Fernando Praz. O Palmeiras não se abateu e foi buscar o empate. Lucas caprichou no cruzamento e Rafael Marques testou bonito para deixar tudo igual. E ficou assim, Inter 1, Palmeiras também 1. Nós viemos aqui para tentar ganhar o jogo, tanto é que mesmo depois que fizemos o gol, continuamos atacando, botamos jogadores mais ofensivos. Mas foi, acho que um resultado justo, com um sentimentozinho que poderia o Palmeiras no segundo tempo, pelas chances que criou, ter até um resultado melhor. Mas como nós erramos um pênalti, o primeiro tempo o Internacional teve um pouco mais de volume, embora sem chances muito claras. Eles cresceram ali depois do pênalti e fizeram o gol primeiro. O legal é que o Palmeiras não se abateu, o tempo todo jogou equilibrado, com muito espírito de luta, e gostei mais do segundo tempo, que a bola rolou mais no chão, o Palmeiras procurou jogar mais. É uma vantagenzinha, né? Já entramos em campo classificado com 0-0, mas não é nada garantido e nem definitivo, porque o Internacional tem uma ótima equipe, é uma equipe tradicional e tem jogadores que não jogaram hoje que certamente vão jogar lá. Concordo com o Marcelo Oliveira. E tá bom, né? Porque o Arouca ontem falou, a gente tá pensando em vitória ou empate, então... Palmeiras que empatou, fez gol fora de casa, como eu disse, com o Santos se aplica ao Palmeiras. Fora de casa, um gol é muito importante na Copa do Brasil. E o Palmeiras que não vence no Beira-Rio desde 1997 e continua sem vencer, porque o jogo terminou 1-1. Mas o Palmeiras tem a vantagem. No final de semana, o Palmeiras pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, às 4 da tarde. Enfim, um jogão que vai servir até de termômetro para esse jogo de volta das quartas de final. Mais um problema para o técnico Marcelo Oliveira, que não vai poder contar com o Dudu, que está suspenso, mas... tem Rafael Marques, que está jogando muito bem sempre quando entra no time. Vai ser, com certeza, o substituto do Dudu nesse jogo, né? Já que eles inverteram as posições. Então o Dudu, como não pode jogar o Campeonato Brasileiro, o Rafael Marques deve assumir a posição e fazendo gols, como sempre. Ele vem se tornando um dos grandes jogadores do Palmeiras nessa temporada, Anitta. Sim, que linda a comemoração dele, né? Ele é muito alegre, eu gosto Ele dele. É muito alegre, Bom, vamos de São Paulo. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco e fez bem o dever de casa, hein? Vitória por 3-0 com um show dele, Alexander. No Morumbi, grande noite de Alexandre Pato no duelo do São Paulo contra o Vasco. Primeiro, aos 26 minutos de jogo, ele acertou esse tijolo lá na gaveta de Martim Silva. Golaço! Depois, 10 minutos mais tarde, o atacante aproveitou a indefinição entre Luiz Fabiano e Martim Silva para bater de esquerda, quase sem ângulo. 2-0 São Paulo. O tricolor poderia ter feito o terceiro ainda no primeiro tempo, não fosse o erro de Michel Bastos na hora H. Mas esse lance não fez falta, não. O que não aconteceu na primeira etapa rolou na segunda. Wilder fez Júlio César dançar pra lá, pra cá. E após o baile, cruzou na medida pra ele, Luiz Fabiano, fechar a conta. Final, 3-0 São Paulo. Pensamos que a Copa Brasil é um título que nosso clube não tem. Então, acho que é muito importante, mas eu creio que outros jogos hemos tenido uma boa performance, mas
el placar no representa el juego. Jogos como Corinthians, Atlético Mineiro, mas hoje es la posesión y el trabajo de bola lo complementamos, lo traducimos em gols e isso é muito importante. Estávamos assim muito bem no primeiro tempo, mas o diferencial foi justamente deixarmos com todo, sem tirar o mérito do Pato pelo grande chute que ele deu, mas se ele tivesse uma marcação mais cerrada, com certeza ele não teria facilidade para dar aquele chute e o jogo seria outro. Estamos dentro de uma planificação que posibilita al elenco ter posibilidades en Brasileirão, disputar una vaga por Copa Libertadores y como objetivo principal la Copa Brasil. Ô, querido Esboril, não tem nem o que contestar da performance do Alexander e do São Paulo. Viu, né? como ele fez falta, né? No final de semana, como o Pato fez falta nesse rodízio criado pelo técnico Juan Carlos Osório, como o Pato fez falta e agora entrando no time, fazendo 2 gols, atualizando a situação da saúde de Luiz Fabiano, que foi substituído ontem com uma pancada na costela. O doutor José Sanches prontamente o encaminhou para um hospital próximo da região. O Luiz Fabiano não teve fratura na costela, vai sofrer um novo exame, vai passar por um novo exame na manhã dessa quinta-feira. Enfim, à tarde traremos todas as informações sobre esse caso no Gazeta Esportiva. Eu vou estar lá no São Paulo acompanhando isso, mas o Luiz Fabiano deve passar alguns jogos aí de fora, principalmente o clássico, porque ele sentiu muitas dores ao sair do gramado. Conversando com algumas pessoas próximas que estavam no Morumbi ontem, eles disseram que o Luiz Fabiano não conseguia nem descer da maca, de tanta dor que ele estava. Enfim, foi muito triste ver o Luiz Fabiano, que é um grande jogador, chorando, mas, enfim, tá tudo certo com ele. Pelo menos fratura não foi, é algo já que é uma notícia boa. O São Paulo, que como você viu também aí na reportagem, marcou o gol de número 3.000 no Morumbi, com o Alexandre Pato, ganhou camisa especial, todos os louros de uma homenagem que ele merece e vem jogando muito realmente, Anitta. Legal. Bom, melhoras para o Luiz Fabiano. Eu vi ontem a entrevista no pós-jogo de 2 a 4 semanas, né? Ele deve ficar afastado. O médico não quis cravar, porque ainda tem uma série de exames. Então, hoje ele vai passar por um exame que vai definir esse tempo, né? Mas a pancada foi muito forte, ele sentia muitas dores. Enfim, tomara que ele não fique tanto tempo assim parado. Bom, hora da gente falar do Corinthians. Após ter anunciado a renovação do contrato do zagueiro Gil até 2019, na última terça-feira a diretoria confirmou ontem o acerto de um novo contrato para o atacante Luciano, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito e só volta aos gramados no ano que vem. O vínculo com o jogador terminaria em dezembro do ano que vem, 2016, mas foi prorrogado até dezembro de 2017. Já dentro de campo, o técnico Tite aproveita a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que no domingo vai enfrentar o Figueirense em Santa Catarina. A reportagem é do Gavini. Ser eliminado de uma competição importante tem suas vantagens. Fora da Copa do Brasil, o Corinthians tem tempo para trabalhar e principalmente descansar. Coisas que os times que estão disputando 2 campeonatos não podem fazer. Você tendo uma semana cheia, você pode melhorar fisicamente, você pode melhorar tecnicamente, então você pode melhorar o conjunto, né? Então eu acredito que essas semanas que a gente vai ter de semana cheia vai ser importante para a gente poder evoluir. Mas não foi só o Corinthians que deu um tempo na maratona de jogos. O Atlético Mineiro, adversário direto na briga pelo título, também teve folga na tabela. O Galo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Figueirense, exatamente o adversário do Corinthians, no próximo domingo, em Florianópolis. Apesar do feito na Copa do Brasil, o time catarinense não vive um bom momento. Está na zona de rebaixamento e há 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro terá um adversário de nível similar na próxima rodada. Vai jogar contra o Joinville, também em Santa Catarina. São 2 jogos difíceis, né? São 2 estádios difíceis de se jogar. Eu acho que a gente tem que se concentrar bastante no nosso jogo, tentar repetir padrão, que é o que a gente vem fazendo. Todo mundo empenhado para que a gente consiga um resultado bom lá fora de casa.
Corinthians que está com essa semana livre para trabalhar, pensando no Campeonato Brasileiro, em aumentar a vantagem para o Atlético Mineiro, que atualmente é de 5 pontos. Né? Essa vantagem é muito importante para o Corinthians. A gente fala que é aquela gordurinha que o Corinthians tem para queimar. Enfim, se o Corinthians vencer e o Galo empatar ou perder, essa vantagem aumenta e na reta final do campeonato isso acaba fazendo a diferença, Anitta. Bom, ontem a CPI do futebol aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim. Ele está preso na Suíça desde maio desse ano, acusado de corrupção, fraudes eletrônicas financeiras e lavagem de dinheiro. Com a quebra, os parlamentares querem verificar indícios de irregularidades em contratos comerciais firmados pelo ex-dirigente. Além disso, querido Esboril, eu queria falar sobre a questão do Dunga com o Romário, né? O Dunga está aí ameaçando processar o Romário pelas declarações que o Romário deu, falando que existem interesses quando rolam essas convocações, né? Que tem gente por trás mexendo com essas convocações. E o Dunga, enfim, eles trocaram algumas acusações, ele falou que é amigo, aí depois ele falou que não, que o Romário não entra no rol de amizades dele, porque tem que ser fiel, tem que... Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. É muito grave o que o Romário disse, né, Anitta? Então ele tem que provar. Eu acredito que ele deve ter alguma prova para dizer o que ele disse. Ele que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está cuidando dessa quebra de sigilo bancário do José Maria Marim. E para você ter uma ideia, Anitta, o Marim está negociando uma delação premiada ou então um acordo com a Justiça Americana para que ele tenha a prisão domiciliar decretada nos Estados Unidos. Ele tem um apartamento em Nova York e poderia pagar uma fiança pequenininha de 40 milhões de reais para ficar em casa em Nova York e responder o processo em liberdade. Ainda não foi definida essa situação, ele continua preso lá na Suíça. E essa coisa do Romário, que andou dizendo aí do Dunga, a gente sabe que em convocações passadas isso pode até ter acontecido com um técnico chamando o jogador do mesmo empresário dele, enfim. Essa coisa ficou meio nebulosa, mas ninguém provou. Né? Então, e de novo vem à tona. O Dunga falou o seguinte: como todo brasileiro, o senador Romário tem o direito de criticar as convocações da seleção brasileira, mas não tem o direito de pôr em dúvida os critérios que norteiam a escolha dos jogadores quando afirma sem provas que as convocações atenderam a outros critérios que não os técnicos. Né? Então, isso aí ainda vai dar pano pra manga. Romário. Bom, volto a encontrar vocês 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Pra onde você vai? São Paulo, hoje à tarde. É verdade. Você já falou 27 vezes que vai ver a situação do Luiz Fabiano. Isso. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Hoje, 11h30 da noite, Pamela Domingues faz um passeio de bug no Hoje Tem. Assista agora. Revista da Cidade. Regular na rádio do café, rapaziada.